do Senhor se tornou a ascender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. E disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Beceba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei, meu senhor, o veja. Mas porque deseja o rei, meu senhor, este negócio? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra o chefe dos exércitos, e Joabe, pois, saiu com o chefe do exército diante da face do rei, a numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão, e puseram-se campo junto ao Aroê, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, e junto a Gezer, e vieram a Gileade e a terra baixa de Odici. Também vieram até Dan-Jaar, ao redor de Sidom, e vieram à fortaleza de Tiro e todas as cidades dos heveus, dos cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá, a Beceba, e assim rodearam por toda a terra, e ao cabo de mês, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado, e havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancava a espada, e os homens de Judá eram 500.000. Versículo 10: o coração doeu a Davi depois de haver numerado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, o Senhor, peço-te que transpasse a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. E levantou-se, pois, Davi pela manhã, e a palavra do Senhor, o profeta Gade, vidente, a Davi, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolha uma delas para que te faça. E veio, pois, Gade a Davi, lhe fez saber, e lhe disse: queres que 7 anos de fome que venha à tua terra, ou que por 3 meses fuja diante dos teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta ele dá ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas na mão dos homens não caio eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel desde pela manhã até o tempo determinado, desde Dan até Beceba, e morreram 70.000 homens do povo. Amém, irmãos? Uma leitura um pouco extensa, não é? E aí eu queria, não é, quando o texto começa do capítulo aqui 24, os irmãos vão perceber que o texto vai dizer que citou Deus
a Davi. Só que quando você abre Primeiras Crônicas, vamos ver aí? Primeiras Crônicas, para a gente dar uma introdução aqui. Vamos ver que mal que há em numerar o povo. Primeiras Crônicas, olha, aqui está dizendo que Deus incitou a Davi. Primeiras Crônicas, capítulo 21. Vamos ver aí. Primeiras Crônicas. É o quê? 21 também? Primeiras Crônicas 21, versículo 1. Pode ler, irmão. Pode. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Beceba até Dan e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Amém. Então, os irmãos percebam que o texto de Samuel vai dizer que Deus incitou a Davi a numerar o povo. E o texto de Primeiras Crônicas vai dizer que Satanás citou incitou a numerar o povo. E aí, os irmãos percebam que quando você lê essas duas passagens, elas são idênticas. Com a diferença que o começo aqui fala que foi Satanás que incitou a Davi, e no texto de 2 Samuel, fala que Deus aqui incitou a Davi a numerar o povo. Mas o que tinha de errado em numerar o povo? Em fazer o censo, fazer a contagem? Quando você lê Número, capítulo de número 1, vamos ver aí Números 1, a gente dá a introdução da mensagem. Número, capítulo de número 1, a Bíblia, capítulo 1, versículo de número 1. Vamos ver? Nós vamos ler até o versículo de número 4 para que possamos entender. Vamos lá, número 1. No primeiro mesmo? No primeiro. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme os números dos nomes de todo o varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos e para cima, todos os que saem à guerra em Israel. A estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja a cabeça da casa de seus pais. Amém? Então os irmãos percebam que quando você lê o capítulo 2, o versículo 26, você percebe que há uma ordem de Deus aqui para que venha numerar o povo. Mas agora, Davi, ele toma esta decisão em fazer a contagem do povo, fazer o censo do povo. E o que tem de errado? Nas duas passagens que nós lemos, nós percebemos que uma Satanás. Só que aqui, quando você lê o livro de Tiago,
você percebe que Deus a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Então, o que nós temos aqui é que há uma permissão de Deus para que Satanás ele incita Davi para que ele fizesse a contagem do povo. Por que então Deus permite que Satanás ele incite a Davi a fazer? Porque Davi ele deu brecha. E qual brecha que Davi deu em simplesmente fazer a contagem do povo? Quando nós lemos 1 Crônicas, capítulo 20, capítulo 18, 19 até o 20, nós vamos perceber que Davi, ele conquistou muitas batalhas, muitas guerras, muitos reis foi destronado, muitos perderam a sua coroa. E agora, Davi, ele quer nomear o povo para mostrar que esta vitória, estas batalhas que ele estava vencendo, não era um auxílio de Deus, não era Deus que estava lhe concedendo, mas era devido ao número de soldados ou de homens que tinha em seu exército. E aí ele chama o comandante Joabe aqui no capítulo 24 de 2 Samuel e manda que ele agora saia para nomear, contar os homens para saber quantos homens tinha em seu exército. E aí a Bíblia vai dizer aqui no versículo de número 3: então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto, quanto agora é aos olhos do rei, meu senhor. O rei, meu senhor, veja, mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Porque Joabe sabia que aquela decisão que Davi estava tomando, aquele pedido, o qual Davi tinha feito para ele, era algo que ia desagradar a Deus. E aí a Bíblia vai dizer aqui no versículo de número 4: porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra o chefe dos seus exércitos, e Joabe, porém, saiu com o chefe do exército diante da face do rei a numerar o povo de Israel. Mas agora, irmãos, ele obedece a ordem do rei. Ele sai para nomear o povo. E agora chega
que ele havia cometido um grande erro, porque ele fizera algo que Deus não ordenou que ele fizera. Às vezes que o povo de Deus foi numerado, nós lemos aqui em Número, capítulo 1, versículo 1 ao 4, que quando o povo sai do Egito, o povo sai como escravo. E agora Deus precisava numerar um exército de homens, então Deus ordena que faça a contagem, era uma espécie de alistamento militar. Só que quando Davi agora decide fazer a contagem do povo, é pela sua própria conta, é pelo seu orgulho de haver ganhado muitas guerras, muitas batalhas, e agora ele deixa de confiar no Senhor e ele acredita, não é? É com seu orgulho de que todas aquelas vitórias que ele estava conseguindo não era mais Deus que estava lhe dando, mas sim a quantidade do exército, o qual ele tinha à sua disposição. Mas quando nós lemos Isaías, capítulo de número 42, no versículo de número 8, a Bíblia vai nos informar que Deus, ele diz da seguinte maneira: eu sou o Senhor, este é o meu nome e a minha glória, pois a outrem ou a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. E aí Davi achou que ele podia tomar aquela glória para ele, porque ele tinha um exército muito grande, aleluia, ao seu dispor. E agora, irmãos, no versículo de número 11 da leitura que nós lemos lá de 2 Samuel 24, quando chega no versículo de número 11, levantou-se, pois, Davi pela manhã, e veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, o vidente de Davi, dizendo, versículo 12: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas que ofereço, escolha uma delas para que te faça. E aqui, irmão, chega o momento de Davi pagar pela sua desobediência. Chega o momento de Davi, ele pagar as consequências de algo que ele tinha feito, o qual não estava na lei, algo que Deus não tinha ordenado para que ele fizesse, porque às vezes que o povo foi numerado, foi ordem de Deus, foi ordenança de Deus, e aqui Davi, ele vai por orgulho. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus, ele resiste os soberbos. Quando nós lemos livro de Daniel, capítulo de número 34, ou número Daniel 4, versículo 37, dá para pôr na tela, pastor? Bendito é o teu nome, Senhor.
o único que manda, que tem a palavra final, esse chama o Deus do céu, o Deus de toda a terra, o Deus de toda a glória, o Deus que criou as nossas vidas. Este sim é o que manda, e a Ele deve ser dado toda a honra e toda a glória. Agora, quando nós lemos Amós, capítulo de número 3, vê, pastor, se é 3:7 de Amós. Vamos ler, irmãos, o que diz aí? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E agora, Deus poderia simplesmente chegar e ferir Davi, matar Davi, dizer: olha, você foi desobediente, mas Deus, ele tem a sua ética, a sua forma de trabalhar. Deus, ele avisa, não é? O Noé foi considerado aí o pregoeiro da justiça, pregou 120 anos para que o povo se arrependesse. Nos dias de hoje não é diferente. A igreja está pregando, Deus está avisando através da mensagem do Evangelho, e a cada dia este mundo, irmãos, você que me ouve pela internet nessa noite, este mundo vai a cada dia de mal a pior, mas Deus está alertando, Deus está falando por intermédio da sua palavra: se arrependa enquanto há tempo, se arrependam, aleluia, enquanto há dia. A Bíblia diz: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto naquele dia os homens comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até no dia que veio a água do dilúvio e o matou a todos. Chegará o dia que aqueles que não se arrepender, aleluia, sofrerá a consequência pela sua desobediência e os seus pecados diante de Deus. Mas Deus está sempre avisando. Amém. E aqui Deus seja louvado. nós lemos que Deus, ele não fará nada antes de revelar, de falar. E aqui Deus, ele levanta o profeta Gade. O profeta Gade, no versículo de número 13, Deus manda, é do capítulo 24 do texto lido. Veio, pois, Gade a Davi e fez saber e disse: isso aqui, irmã Francisca, é a justiça de Deus. Ninguém pode jamais virar que Deus, ou se chegar a dizer, ele mesmo está sendo injusto, porque Deus é sempre justo nos seus caminhos. Deus, ele é sempre justo na sua obra, na sua tomada de decisão. E Deus manda o profeta ir até a Davi e perguntar qual castigo que ele queria. Queres que 7 anos de fome te venha à tua terra, ou que por 3 meses fuja diante dos teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? E aqui, irmãos, quando chega na parte C do versículo aqui, com Deus não tem meio termo. Com Deus não
Isso. Mas ele disse que preferiu cair nas mãos do Senhor. Isso. Né? Vamos lá. Eu estou em grande angústia, porém caiamos na mão do Senhor, porque muitas são as suas Misericórdia. mas na mão dos homens não caio. E aqui está o segredo. Oh, glória a Deus. O segredo, primeira coisa é reconhecer. A Bíblia diz que aquele que confessa a ideia alcança de Deus Misericórdia. misericórdia. E aqui Davi ele reconhece que o homem não tem misericórdia. Mas se ele cai na mão de Deus, ele tinha a chance de se arrepender e Deus usaria de misericórdia para com a sua vida. E agora, há algo aqui que talvez muitos não entendam quando chega aqui no versículo 15. Versículo 15. Versículo 15. Não veio? Não veio, não te vi, não. Então Então vamos lá? 15. Então, Pode ler, meu Sérgio, por favor. então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado. E desde Dan até Beceba morreram 70.000 homens do povo. Então, se foi Davi quem cometeu o erro, se foi Davi quem errou, por que então Deus ele fere o povo? Porque a dor de Davi ia ser transpassada mais ou menos. Porque muitos inocentes morreram por causa da desobediência dele. Então, quando Deus ele fere o povo, é como se estivesse ferindo a Davi. Como se ele estivesse sentindo na sua própria pele a desobediência a algo que ele tinha feito, que desagradou a Deus. Mas, quando chega no versículo de número 16, vamos ver aí, a gente já. Está ali já, está ali. Ó. E estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Então já tinham morrido 70.000 homens. Agora o anjo se volta para Jerusalém para continuar a matança, a destruição. E Deus pede que Deus ele tem o controle. Tem um controle. E ele Aleluia, Deus. Ele agora diz aqui, ó, estendendo, pois, o anjo a mão sobre Jerusalém para destruir. Esse arrependimento aqui do Senhor é suspender aquela ação. Não é? Deus estava com a ação, o juízo voltado para Jerusalém, Deus vai lá e suspende. É a misericórdia. É a misericórdia. Não no sentido do arrependimento literal como um homem. Então Deus ele suspendeu aquela ação e disse ao anjo: basta. Deus ele tem o controle de tudo em suas mãos. E aqui, irmãos, no versículo 22, para concluirmos, Versículo 22. 22. Pronto, está na tela. Vamos ler todos aí, os irmãos lerem e me ajudem. Então disse Araúna a Davi: tomem e ofereçam ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Então Davi precisava agora oferecer um sacrifício, né? Levantar um altar, oferecer um sacrifício a Deus.
segundo o coração de Deus. Pula para o próximo versículo, hein, pastor? Vamos lá. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. O outro pastor, vamos encerrar. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo, Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que me não custe em nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Então o Araúna deu de graça a Davi, pega tudo, aqui tem tudo. Mas Davi, ele sabia que ele tinha errado diante de Deus, que ele tinha pecado. Ele precisava fazer algum tipo de sacrifício, e sacrifício é algo que dói, meu irmão, né? Então ele precisava fazer alguma coisa. Não era o Araúna que tinha que pagar por ele, ele precisava pagar pelo ato que ele tinha cometido, ele quem tinha pecado. Então era ele quem tinha que pagar diante de Deus. Então Araúna disse: tem tudo aí, pega aí o que quiser. E Davi disse: não, eu não posso oferecer nada ao meu Deus, nada ao meu Senhor que não me custe nada. Não é você que tem que pagar, sou eu que tenho que pagar. E aí eu quero abrir um parêntese para encerrar nesta noite. A maioria das vezes nós temos dificuldade de reconhecer o nosso erro, a nossa falha. A maioria das vezes colocamos a culpa em A, a culpa em B, a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é do pastor, a culpa é do obreiro da igreja, da irmã, do ciclo de oração. Mas tem dificuldade de reconhecer que está nessa situação, é porque ele mesmo se colocou nesta situação. E Davi aqui, ele reconhece e diz: foi eu que errei, então sou eu que tenho que pagar. Então eu vou comprar, aleluia, os bois, para que custe alguma coisa, aleluia, para que eu pague algo que eu fiz. Aleluia, poderoso Deus. Bendito é o teu nome. Oh, aleluia. E eu encerro, irmãos, nesta noite, dizendo que toda a tomada de decisão que é contra a vontade de Deus, ela traz consequência para as nossas vidas. Então, vale a pena, aleluia, eu vou encerrar aqui lendo o versículo 17, e já não falo mais, tá, irmãos? Vou encerrar mesmo. Que hoje deixamos de congregar, a culpa é do irmão A. É verdade. Viramos desigrejados, a culpa é do irmão B. E percebo que Joabe disse para Davi não fazer aquilo. Quando chega aqui no versículo 17, e eu vou encerrar, leia aí, irmão José. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que sou o que pequei, e eu que iniquamente obrei. Porém, estas ovelhas que fizeram, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Então, Davi, ele confessa diante de Deus que o povo não tinha nada a ver com isso, não é? Que aquelas ovelhas, ninguém tinha nada a ver com isso.
O único que tinha pecado era ele. Ele que tomou a decisão que o povo não deveria pagar pelos pecados dele. Então, por isso que Davi é esse homem, né? Com altos e baixos, né? Com as suas falhas, mas é sempre alguém que todas as vezes que pecava, reconhecia que ele pecou diante de Deus e Deus usava de misericórdia para as suas. Amém, irmãos? Que reconhecemos a cada dia as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, que sabemos que tem um Deus no céu que é poderoso para perdoar as nossas falhas e os nossos pecados. Dê uma salva de palmas para o Senhor assim. Pastor Danilo. Eu convido a José Nunes.